Entrevista do dia. Vamos agora conversar com o artista plástico amazonense Arnaldo Garcês, que vai expor os seus trabalhos na Itália, do dia 30 de julho até 4 de setembro. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, você foi o único brasileiro, artista brasileiro, convidado a participar desse evento lá na Itália. Muita honra, né? Como é que aconteceu o convite? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar em Manaus. Eu estou muito feliz, eu muito honrado com esse convite. Eu já participei 2 vezes do Stati d'Arte. Conheci a Casa do Artista em Perugia por uma coincidência. Fiz uma exposição patrocinada por eles. E dentro dessa relação me veio o primeiro convite. Eu fiz um projeto também de arte e educação dentro de uma escola, uma creche. E com isso, nós criamos um vínculo de amizade muito grande. Lá na Itália? Na Itália. Deixamos uma obra com crianças que está registrada nessa creche. E aí me veio o convite. Depois, quando na época, antes da 2020, foi a última exposição que eu estive, eu fiz um circuito dentro da Itália, começando por Nápoles, depois Castellano del Lago, e cheguei até Roma, com o meu projeto de trabalho. E voltei para o Brasil, teve essa questão toda, né, da pandemia, tudo mais, não estava mais vinculado com essa ideia. De repente, minha surpresa, recebi o convite da associação, do presidente da associação, são 14 países que estão nesse projeto. E veio o convite para que eu fosse o representante do Brasil. Isso me deixou muito honrado. Então eu decidi vir até Manaus para apresentar essa ideia às pessoas e dizer que eu estou saindo daqui e vou falar sobre a Amazônia, vou falar sobre a nossa biodiversidade e sobre a nossa cultura. Eu estou com muito sentimento de alegria, porque levar a nossa história, e aqui começa também toda a minha história do meu trabalho, não só como artista plástico, mas como músico, como poeta, que eu tenho alguns livros publicados. Então esse conjunto todo é que nós vamos falar nesse momento na minha participação no Stati d'Arte, da 6ª edição do Stati d'Arte da Itália. Legal, Arnaldo. Agora é o seguinte, antes de você ir para a Itália, você vai expor aqui em Manaus, lá no TRE, não é isso? Você vai fazer a mostra Introspecção, né? Conta detalhes aí sobre essa participação que você vai fazer lá no TRE. Esse projeto Introspecção é um outro acontecimento muito importante da minha vida, porque eu estava expondo em Lisboa e conheci os proprietários desse grupo Aliança Sanai, que é o proprietário do Manauara Shop. Na época, eles já estavam em construção desse shopping aqui em Manaus. E deixei o meu material e depois de um tempo, esse convite veio para fazer a primeira exposição em Manaus. E aí criamos um vínculo de amizade. Estava no Rio de Janeiro, já no meio dessa questão recuperando dessa questão da pandemia, me veio um outro convite quando eu estava fazendo esse projeto de introspecção. Era uma reflexão sobre todo esse afastamento, esse sofrimento que nós vivemos no país e as pessoas também com esse isolamento. O que acontece? Eles me convidaram e eu fui fazer o projeto, começou em Uberlândia. E depois eu vim para Manauara Shop e voltei para o Rio de Janeiro. Mas devido ao atraso que houve dentro das datas, a gente encerraria no Shopping Leblon. Eu já estava na época do Natal e aí o projeto teve que dar uma parada. E como veio esse convite, eu disse, então eu vou novamente encerrar esse ciclo da introspecção em Manaus. E essa que está aqui. E essa que está aqui, mas com quadros novos. Aí tem uma série de novos trabalhos que foram todos pintados para essa apresentação, que foi um convite feito pelo Marcos Belém e o Júlio Ventilari, que estão na organização dessa mostra. E eu estou muito feliz de estar com esse trabalho, que começa amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na sede do TRE. Tá ótimo. E vai ficar até quando aqui? Essa exposição, ela deve ficar a partir de amanhã até a próxima sexta-feira. Aí nós encerramos, porque aí eu retorno para o Rio e do dia 28 eu já estou embarcando para a Itália. Tá bom, e a gente tem aí imagens de alguns trabalhos seus, a gente sabe que
tá rodando aí para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, no @18horas News, e também para quem vai nos assistir mais tarde lá no nosso site, no 18horas.com.br. A gente percebe que são muitas cores, é muito vívido. Conta pra gente um pouco do seu trabalho, de como começou, como você chegou nesse ponto de tantas cores, a gente vê muito movimento nessas cores. Essa minha história com as cores são duas questões bem interessantes. Que eu saí de Manaus para estudar arquitetura, tá? Isso no 1979, e depois, já nos anos 79, eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro e entrei na Escola de Artes Visuais. E a primeira relações com uma escola de arte realmente, onde eu estudei desenho, pintura, escultura, história da arte, até 83. Mas dentro desse movimento eu já tinha uma tendência e gostava muito da questão da cultura expressionista alemã. E eu fazia litografia. Dentro do meu curso, me formei como um litógrafo. Então eu resolvi dar continuidade nesse estudo e fui para a Alemanha. E lá eu fui estudar o expressionismo alemão. E fiquei com tenho uma boa base de conhecimento sobre esse movimento. É um movimento muito rico, é um movimento que liberta a arte contemporânea e a arte moderna. No mundo todo, eu acho que eu me identifico muito com essa questão, e é exatamente isso que está dentro do meu trabalho. Elemento cor, a audácia de você tirar a questão das linhas, tirar o desenho e trabalhar com a cor como manifestação. Não se preocupando mais com a estrutura do desenho em si. O desenho vai se formando em cima da justaposição das cores. E o elemento cor que está dentro dessa questão é exatamente essas cores que são as nossas cores amazônicas. Essa coisa efervescente, essa coisa forte. Isso, essa coisa pulsante. Porque em cada região o sol incide de um jeito e a cor a gente percebe de um jeito diferente. Então, essa sua percepção da cor aqui, com a região amazônica, com o sol que incide aqui, você levou lá para a Alemanha esse tom, né? Que é diferente lá. É totalmente, porque nós temos duas questões aqui que são muito perceptíveis. Primeiro, nós temos uma luminosidade totalmente diferente de qualquer outro lugar do país. É mais intensa, né? É muito mais intensa porque nós temos uma bacia aquática que está o tempo todo. Então, nosso teto é mais baixo, as nuvens e o reflexo batem e o tempo todo a gente está com uma constante relação de reflexos. Isso bate em cima e vem, então isso abre. E quando o sol... É maravilhoso. Parece que ele tá então esse calor nosso, úmido e delicioso. E como é que foi lá você mostrar esse tom, essa intensidade, tanto de cores? Como é que você explicou lá que esse é o colorido do Amazonas que você levou lá para a Alemanha? São duas questões que sempre me perguntam. Porque normalmente os artistas têm esse vínculo de traduzir a Amazônia da forma que eu acho interessante, mas não é a minha vivência. Eu trabalho com a questão da criação em cima do aspecto humano, essa parte da antropologia, a parte do sentimento humano, mas com uma outra leitura, com outra concepção. Porque na minha pintura, ela tem um questionamento sobre ao nosso cotidiano. Então eu procuro estabelecer esses princípios para não ficar, porque apesar de ser da região, eu não tenho essa vivência do caboclo, dessa existência. Eu vejo isso, mas eu não seria sincero com o meu trabalho se eu começasse a fazer isso. Que aí você não retrata a canoa, o indígena, o arara. Seria um trabalho regional, né? Exato. Não é um trabalho, você não pode ser classificado como um artista regional, é meio por aí ou não? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu sou um artista do Amazonas com uma concepção mais universal. Certo. E esse trabalho que você está apresentando agora, no TRE, você vai levar ele para o Rio de Janeiro ou é um outro trabalho que você vai levar? Não, o trabalho que eu vou apresentar na Itália já é um outro projeto. São outro projeto, tem várias questões desse trabalho. Sim. Como eu procuro diversificar a minha produção,
partir da criação, mas também material, principalmente material. Então eu produzo as minhas tintas, que elas estão misturadas com tintas acrílicas e pigmentos. E essa questão dessa mistura é que cria essa valorização dessas tonalidades. Esses semitons que estão dentro das minhas obras são reflexos exatamente disso. Se você olha uma obra mais próxima, você percebe que ela tem uma outra luminosidade. E é esse efeito da pesquisa desse material. Tá, essa coleção que está aqui no TRE, essa exposição, tem o nome Introspecção. Isso. E qual o nome do trabalho que você vai levar para a Itália? Desse trabalho que eu estou levando, essa coleção, é uma série. Eu estou com aquarelas, estou com pintura, essa técnica mista, e como é uma série que a gente está desenvolvendo, ainda não dei Ainda não deu um nome. Não, porque ela está muito. Ao momento vai chegar de estabelecer, porque quando eu criei, ainda estava esse reflexo. Eu ia dar continuidade da introspecção. Mas eu disse, não, eu vou parar a introspecção para a gente sair, já estou no tempo de liberdade. Então a gente tem que dar uma outra. Eu estou discutindo isso. Outro momento, não é? E é um outro momento. O nome ele aparece, então. Eu tenho que criar uma relação com esse momento. Como eu estou vindo de um processo de criação, saindo de um habitat, eu estava expondo em São Paulo agora também, então tudo isso junto e dando deu para... Sem problemas, mas vamos lá, então começa amanhã a sua exposição no TRE, essa com os trabalhos de inspiração, né? E segue até, você falou... Até a próxima semana. Até a próxima semana. Isso, vai acontecer até sexta-feira, a próxima semana. Até sexta-feira que convida, então, para finalizar os amazonenses para conferir a sua exposição. Eu queria falar duas coisas aqui que eu acho fundamental, que é o seguinte, eu vi também nesse projeto procurar apoio. Eu preciso que as pessoas entendam que dentro de um processo todo desse, a representação de um estado, de uma cultura, eu estou precisando de parceiros. Eu não estou querendo que me deem dinheiro, eu estou querendo que pelo menos adquiram parte dessas obras para poder contribuir nessa minha viagem. Então fica aberto aos amigos que quiserem participar desse projeto de uma forma direta. Bacana. Apareçam lá no TRE que vocês com certeza vão ter uma grande surpresa desse trabalho. Está muito interessante a exposição. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua participação, falando pra gente um pouco do seu trabalho e sucesso nas exposições. Muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer ao Armando por essa grande oportunidade de estar falando com vocês direto e a toda a cidade de Manaus. E fica aqui o meu coração aberto. É um momento muito de alegria no coração que eu divido com vocês. Muitíssimo obrigada. Sucesso mais uma vez. Conversamos com o artista plástico amazonense Armando Garcês.